Existe uma pergunta curiosa sobre a história do cinema. Por que a gente ri de alguém escorregando em uma casca de banana? Pode parecer uma piada simples, mas esse tipo de humor ajudou a construir uma das primeiras linguagens do cinema. Muito antes dos diálogos marcantes, dos efeitos especiais e das trilhas épicas, bastava um olhar, um tropeço ou uma perseguição bem coreografada para arrancar gargalhadas de plateias inteiras. Charlie Chaplin fez isso. Buster Keaton fez isso. Harold Lloyd fez isso. E eles provaram que o cinema podia contar histórias sem precisar dizer uma única palavra. Agora, imagine que alguém pegasse essa tradição centenária e a escondesse dentro de uma animação infantil sobre criaturas amarelas que falam um idioma incompreensível. Parece improvável, mas é exatamente isso que acontece em Minions e Monstros. Confesso que entrei na sessão esperando exatamente o que a franquia sempre entregou. Uma aventura leve, algumas piadas físicas e muito caos. E, em parte, o filme é isso mesmo. Mas, para minha surpresa, ele também revela um carinho enorme pela história do cinema. Não é uma homenagem feita apenas com referências para cinéfilos. É um filme que entende de onde vieram seus próprios personagens. Porque talvez os Minions nunca tenham sido apenas personagens engraçados. Talvez eles sempre tenham sido herdeiros do cinema mudo. E é sobre essa surpresa e sobre como uma animação aparentemente despretensiosa consegue dialogar com mais de um século de história do cinema que nós vamos conversar hoje. Uma coisa que eu achei interessante em Minions e Monstros é que o filme parte de uma ideia que, depois que você percebe, parece completamente óbvia. Mas é aquele tipo de obviedade que ninguém tinha colocado em palavras antes. Os Minions sempre foram personagens do cinema mudo. Pensa por um instante. O que faz um Minion ser engraçado? Não é exatamente o que ele fala. Na verdade, a maior parte do tempo a gente nem entende o que eles estão dizendo. A graça está no jeito como eles andam, nas expressões exageradas, na forma como um acidente leva a outro, nas perseguições completamente caóticas e naquele efeito dominó em que uma pequena confusão termina em um desastre gigantesco. Você poderia desligar o som de muitas cenas de meu malvado favorito, por exemplo, e elas continuariam funcionando perfeitamente. Isso não é um defeito, é uma tradição. Quando o cinema nasceu, ele ainda não tinha voz. Os diretores precisavam encontrar outras formas de fazer o público rir, chorar ou se emocionar. Foi nesse contexto que surgiram artistas como Charlie Chaplin, Buster Keaton e Harold Lloyd. Cada um tinha seu estilo, mas todos compartilhavam uma certeza: o corpo também conta histórias. Chaplin fazia humor misturando delicadeza e crítica social. Buster Keaton impressionava pela precisão quase inacreditável de suas cenas de ação, mantendo aquela expressão completamente séria, como se nada estivesse acontecendo. Harold Lloyd apostava em um humor mais acelerado, cheio de acrobacias e situações de perigo que ainda hoje parecem impossíveis. Eles não dependiam de grandes diálogos, dependiam do ritmo, da montagem, do enquadramento, do tempo exato de uma queda. E é justamente aí que os Minions entram. Eles nunca precisaram de frases memoráveis para serem engraçados. O idioma que inventaram funciona quase como uma brincadeira sonora. As palavras pouco importam. O que realmente comunica é o gesto, o olhar, a reação desesperada quando um plano começa a dar errado. É curioso pensar que milhões de crianças do mundo inteiro cresceram rindo de um tipo de humor que nasceu há mais de 100 anos. Talvez sem saber, elas estavam assistindo a uma versão contemporânea do slapstick, aquela comédia física que dominou os primeiros anos do cinema. E é justamente essa percepção que faz Minions e Monstros funcionar tão bem.
O roteiro não inventa uma nova personalidade para esses personagens. Ele apenas reconhece a personalidade que eles sempre tiveram. Por isso, quando a história os transforma em estrelas do cinema mudo, não parece uma mudança de rumo, parece um reencontro, como se eles finalmente tivessem voltado ao lugar onde sempre pertenceram. Mas o filme não para nessa homenagem. Ele também lembra que essa era de ouro terminou e que uma invenção aparentemente simples foi capaz de mudar Hollywood para sempre. E é aí que entra o segundo grande tema do filme, a chegada do cinema sonoro. Se o primeiro ato de Minions e Monstros funciona como uma celebração do cinema mudo, o segundo faz uma escolha ainda mais interessante. Ele lembra que essa época não durou para sempre. Existe uma ideia muito difundida de que o cinema sonoro foi apenas um avanço tecnológico. Como se um dia alguém tivesse inventado uma novidade, todo mundo gostou, e a indústria simplesmente seguiu em frente. Na prática, foi muito mais complicado do que isso. Quando o som chegou aos cinemas no fim da década de 1920, Hollywood viveu uma verdadeira revolução. De repente, tudo mudou ao mesmo tempo. Os estúdios precisaram investir em novos equipamentos, as salas tiveram de ser adaptadas, os diretores tiveram que aprender outra linguagem e os atores descobriram que já não bastava ter presença diante da câmera. Agora era preciso convencer também pela voz. Muita gente ficou pelo caminho. Alguns artistas tinham sotaques que o público estranhava. Outros possuíam vozes incompatíveis com a imagem que haviam construído. Havia também quem simplesmente dominasse a linguagem do cinema silencioso, mas não conseguisse se adaptar ao ritmo dos diálogos. O talento não desapareceu, o mundo é que havia mudado. É justamente essa mudança que Minions e Monstros transforma em piada. Quando o cinema começa a falar, os Minions deixam de ser as grandes estrelas. É uma solução divertida, mas também bastante inteligente. Afinal, como personagens cuja principal característica é um idioma incompreensível poderiam competir em uma indústria que agora depende das palavras? O mais interessante é que o filme não trata essa transição como um simples pano de fundo. Ela ajuda a contar uma história sobre adaptação, sobre personagens que precisam encontrar um novo lugar em um mundo que mudou sem pedir licença. E talvez seja por isso que essa parte da narrativa funcione tão bem para os adultos. Quem nunca sentiu como a mudança tecnológica transformou completamente a forma de trabalhar? O cinema viveu isso com a chegada do som. Décadas depois, viveu novamente com a televisão, com o vídeo doméstico, com o streaming e hoje vive outra transformação impulsionada pela inteligência artificial. Mudam as ferramentas, permanecem as mesmas perguntas. Quem consegue se reinventar? Quem fica para trás? E o que se perde quando uma tecnologia substitui outra? Mas Minions e Monstros não fica presa ao drama dessa mudança. O filme entende que está contando uma aventura para toda a família. Então, quando os personagens tentam recuperar o sucesso produzindo um filme de monstros, a narrativa muda novamente de direção. É aí que a homenagem ao cinema clássico começa a aparecer não apenas na história, mas na própria maneira como o filme é realizado. Porque uma das maiores qualidades dessa animação está justamente aí. Ela não cita o passado apenas para arrancar um sorriso de quem reconhece a referência. Ela tenta reproduzir o modo como aquele cinema era feito. E isso merece uma conversa à parte. Uma coisa que me incomoda em muitas homenagens ao cinema é quando elas se resumem a um jogo de referências. O filme coloca um cartaz famoso ao fundo, reproduz uma cena clássica, ou faz uma piada que só quem conhece determinado diretor vai entender. É divertido, mas muitas vezes parece uma piscadela para o público, do tipo: olha como nós também conhecemos cinema. Minions e Monstros segue por outro caminho.
Ele entende que homenagear um período da história do cinema não significa apenas mostrar imagens daquele período. Significa tentar recuperar a forma como aqueles filmes foram feitos. É uma diferença importante. Logo que os Minions entram no universo do cinema mudo, a animação muda junto com eles. Os enquadramentos ficam mais estáticos, o ritmo das piadas lembra as antigas comédias físicas, aparecem cartelas de texto, os logotipos dos estúdios evocam a Hollywood das décadas de 1920, 1930, e até a montagem parece respeitar um tempo diferente daquele a que estamos acostumados hoje. É como se o filme dissesse: não basta falar sobre o cinema mudo, vamos experimentar um pouco dessa linguagem. E isso exige um cuidado enorme, porque o cinema mudo tinha uma gramática própria. As piadas precisavam ser compreendidas sem explicações. Os gestos eram mais expressivos porque a câmera não podia contar com os diálogos. O enquadramento precisava deixar a ação muito clara para que o espectador nunca perdesse o que estava acontecendo. Curiosamente, essa lógica combina perfeitamente com os Minions. Eles nunca foram personagens que explicam o que sentem. A gente entende tudo pelo olhar assustado, pelo sorriso de quem acha que teve uma boa ideia, ou pelo desespero quando tudo começa a dar errado. É uma atuação construída quase inteiramente pelo corpo, exatamente como acontecia com os grandes comediantes do cinema silencioso. E talvez essa seja a maior inteligência da direção. Ela não força os Minions a caberem naquele universo. Ela percebe que eles já pertenciam a ele. Ao mesmo tempo, o filme não deixa essa homenagem virar um exercício de nostalgia. Ele continua sendo uma animação infantil, colorida, acelerada e acessível para quem nunca ouviu falar em Chaplin ou Buster Keaton. Uma criança pode assistir ao filme inteiro sem reconhecer nenhuma referência histórica e ainda assim se divertir. Já o adulto encontra uma segunda camada. Percebe pequenas escolhas visuais, identifica ecos da Hollywood clássica e entende que existe um diálogo constante com a história do cinema. É aquele tipo de filme que funciona de maneiras diferentes dependendo de quem está assistindo. E talvez seja justamente por isso que ele também reserva espaço para uma provocação inesperada. Porque, por trás de toda essa carta de amor ao cinema, existe uma crítica bastante clara à própria indústria que transformou Hollywood na maior fábrica de sonhos do mundo. Existe um detalhe interessante em Minions e Monstros que talvez passe despercebido, porque o filme nunca o transforma em discurso. Apesar de toda a homenagem ao cinema, ele não idealiza Hollywood. Pelo contrário, o roteiro deixa escapar, em vários momentos, uma visão bastante cética sobre a indústria cinematográfica. Quando os Minions fazem sucesso, eles são tratados como a grande novidade do momento. Os estúdios os transformam em estrelas, exploram sua imagem e parecem convencidos de que aquele sucesso vai durar para sempre. Mas basta o mundo mudar para que eles deixem de ser interessantes. É uma lógica que não pertence apenas ao passado. Ela continua existindo. Hollywood sempre viveu da busca pelo próximo grande fenômeno. Um ator substitui outro, uma franquia ocupa o espaço da anterior. Um gênero desaparece para dar lugar ao seguinte. O cinema está sempre olhando para a novidade. Nesse sentido, o filme acaba sendo mais esperto do que parece. Enquanto presta homenagem às origens da sétima arte, ele também lembra que a própria indústria nem sempre teve o mesmo carinho por quem ajudou a construí-la. E isso aparece até na escolha do antagonista. Sem transformar o vilão em uma grande alegoria, o filme associa a busca pela fama, pelo espetáculo e pelo sucesso imediato a uma indústria que frequentemente trata artistas como produtos. Enquanto dão lucro, são celebrados. Quando deixam de dar resultado, tornam-se descartáveis. É uma crítica leve, claro. Estamos falando de uma animação voltada para toda a família. Mas ela está ali e acrescenta uma camada interessante para o público adulto. Ao mesmo tempo,
o filme parece enfrentar um dilema curioso. Depois de construir uma homenagem tão cuidadosa ao cinema clássico, ele retorna, no último ato, ao modelo tradicional da franquia. Entram em cena os monstros, as perseguições ficam maiores, a ação acelera e a narrativa assume aquele ritmo frenético que já conhecemos dos filmes dos Minions. Confesso que, nesse momento, eu senti que o filme recua um pouco. Não porque esse final seja ruim. Ele é divertido, funciona para o público infantil e entrega exatamente o tipo de aventura que se espera da franquia. Mas existe uma pequena sensação de oportunidade perdida. Durante boa parte da história, parecia que a animação estava disposta a levar sua homenagem até as últimas consequências, confiando que aquela linguagem, por si só, sustentaria o filme. No desfecho, ela prefere voltar ao terreno conhecido. Ainda assim, isso não apaga o que veio antes. Na verdade, talvez aconteça justamente o contrário. O fato de o último ato seguir uma estrutura mais convencional faz com que todo o restante da narrativa se destaque ainda mais. Quando a sessão termina, não são os monstros que permanecem na memória. É a maneira como o filme nos fez lembrar que, antes de o cinema aprender a falar, ele já sabia emocionar, divertir e encantar apenas com imagens. E talvez essa seja a maior qualidade de Minions e Monstros. Ele não tenta convencer ninguém de que o cinema antigo era melhor. Ele apenas nos lembra de que muito do cinema que ainda amamos nasceu ali, inclusive os próprios Minions. Existe uma frase atribuída ao crítico André Bazin que diz que o cinema não inventou apenas uma nova forma de contar histórias, ele inventou uma nova forma de olhar para o mundo. Desde então, essa linguagem nunca parou de mudar. Veio o som, veio a cor, veio o widescreen, os efeitos digitais, a computação gráfica, o 3D, o streaming e agora começamos a discutir inteligência artificial. O cinema está sempre mudando. Mas existe uma pergunta interessante. Quando tudo muda, o que permanece? Talvez seja justamente essa pergunta que Minions e Monstros faz sem nunca dizê-la em voz alta. Porque, no fundo, o filme não está defendendo o cinema mudo, nem dizendo que aquele período era melhor do que o atual. Ele está lembrando que existe algo na linguagem do cinema que atravessa todas essas transformações. Uma boa piada continua sendo uma boa piada. Uma boa imagem continua emocionando. Um personagem continua nos conquistando muito mais pelo que faz do que pelo que explica. É curioso pensar que uma franquia frequentemente criticada por apostar em um humor simples tenha encontrado justamente nessa simplicidade sua maior força. Os Minions sempre fizeram rir sem depender de grandes diálogos. Sempre confiaram mais no gesto do que na palavra. E talvez por isso eles consigam estabelecer uma ponte tão natural entre um cinema de 100 anos atrás e um público que cresceu assistindo vídeos de poucos segundos nas redes sociais. As tecnologias mudam, a velocidade muda, a forma de consumir filmes muda, mas ainda somos capazes de rir de alguém tentando desesperadamente impedir que tudo dê errado. E isso diz muito sobre a permanência de certas formas de narrativa. Talvez seja esse o maior mérito de Minions e Monstros. Ele não transforma a história do cinema em uma aula. Não exige que o espectador conheça Chaplin, Buster Keaton ou Harold Lloyd para aproveitar a sessão. Mas se depois do filme alguém sentir vontade de descobrir quem foram esses artistas, então a animação já fez algo raro. Ela criou uma ponte entre gerações. Entre um cinema que quase não falava e um cinema que hoje parece falar o tempo todo. E, ironicamente, nos lembra que algumas das melhores histórias continuam sendo aquelas que conseguem dizer muito, quase sem precisar de palavras. No fim, Minions e Monstros nos lembra que nenhuma história nasce do zero. Todo filme conversa com outros filmes, mesmo quando a gente não percebe. E você?
Depois dessa sessão, consegue olhar para os Minions da mesma forma? Ou eles sempre foram personagens do cinema mudo e nós é que demoramos para perceber? Eu sou o Fábio e esse foi mais um comentário pós-créditos. Até a próxima sessão. Um abraço!